Olá! No primeiro grupo a gente falou, né, qual que era o intuito, por que que eu criei o grupo, não, o canal, né, por que que só, o nome é Mas Só Quebrei o Pé, e eu falei que o intuito é realmente falar dos procedimentos que eu já fiz e como foi a minha recuperação, e quem quiser também compartilhar como que foi a recuperação em determinados procedimentos, tá? Como eu disse no vídeo anterior, eu já estou indo para a sexta cirurgia, né? Se for contar procedimento, teve mais procedimentos, tá? Tô contando os que são mesmo considerados cirurgias, né? Que foram, eu fiz, eu posso considerar, foram 4 na parte de ortopedia e uma na parte neurológica, e agora tô indo para a sexta e já pensando na 7 na parte ortopédica, tá? Então, eu vou começar meio de trás para frente e eu vou contar um pouco a minha história em relação à enxaqueca e dor de cabeça, que eu acho que era o maior problema que eu tinha na minha vida e que hoje eu espero estar no caminho certo para acabar de vez com isso, tá? Então esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Como acho que já deu para perceber, eu falo bastante, mas eu espero realmente que ajude outras pessoas que vejam a procurar ajuda, tá? Não que a gente não procure, mas a gente tenta procurar ajuda, mas é bem difícil você conseguir achar um bom médico, um bom profissional na área que realmente tenha interesse em te ajudar. E falar como que tá sendo agora. Eu fiz a cirurgia na segunda-feira da outra semana, então amanhã vão fazer 15 dias que eu fiz a cirurgia, o procedimento. Eu fiz a denervação facetária, tá? Não sei nem se o nome esse é correto, depois eu vou olhar aqui certinho na colinha. E fiz também os bloqueios, também voltados para o nervo occipital, nem sei o nome, tá? Mas assim, eu tô muito feliz e eu vou contar um pouquinho da história e eu espero que consiga ajudar vocês. Então, eu comecei a ter crise de enxaqueca eu acredito que há mais de 10 anos, tá? Hoje eu estou com 38. Ou seja, um pouco antes dos 30 eu já comecei a ter essas crises de enxaqueca. Meu irmão tinha eu lembro quando a gente era assim, era pequeno, assim, no início da adolescência. Meu irmão, um ano mais novo que eu, meu irmão tinha, então às vezes não ia na escola, minha mãe levava em médico, tomava muito de um remédio que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se pode, se não pode falar. E assim, então eu cresci, ele tendo enxaqueca, meu pai ficava semanas com dor, mas eu não tinha nada. E assim, na época da faculdade, a gente, né, tem uma vida muito corrida e eu trabalhava, fazia faculdade de período integral, ainda trabalhava, fazia estágio. Então, assim, você não tem tempo para nada. Então, às vezes eu faltava num ou no outro para poder dormir. Mas eu acostumei, assim, desde cedo a virar à noite. Então, assim, virava à noite, ficava o dia inteiro sem comer e nada disso me causava nenhum tipo de problema, nada. Se eu era rotineiro eu ficar, por exemplo, às vezes a semana inteira sem conseguir almoçar. Então, eu ia para a escola, por exemplo, para a faculdade às 7 horas da manhã e chegava em casa às 7 horas da noite, eu só estava com fome. Mas isso não me trazia não me fazia, vamos dizer assim, nenhum malefício aparente, tá? E os anos foram passando e começou a acontecer o seguinte: quando eu ficava muito tempo sem comer, me dava dor de cabeça. Então, assim, era muito tempo mesmo, né? Quando eu ficasse. Então você começa a ver assim, poxa, tá me dando dor de cabeça quando eu fico muito tempo sem comer. Então você começa a comer, pelo menos assim, não esperar tantas horas para comer. E os anos foram passando e a dor foi ficando cada vez mais frequente. E aí, até você descobrir realmente o que está causando e como está causando, demora. Eu lembro muito assim nítido que na fase assim que começou mesmo
ter, assim, crises praticamente diárias, eu lembro o seguinte, que eu ficava trabalhando de madrugada, nessa época eu já estava trabalhando mais em casa, mas tinha um escritório e tal, e eu vi o seguinte, principalmente no meio da noite, começava a me dar muita compulsão para comer chocolate, né, que é um veneno para quem tem enxaqueca. Mas era uma compulsão mesmo. Chegava assim, começava a dar certo horário, era aquele negócio assim, eu preciso colocar alguma coisa doce na boca, preciso comer. E minha mãe, como gosta muito de fazer bolo, ela gosta de usar sonho de valsa, sempre tinha um pacote de sonho de valsa daqueles grandes em casa. Então era assim, aí comia um, dava aquele alívio. Passava alguns minutinhos, comia, dava aquela compulsão que tinha que comer outro. Então a sensação que eu tinha era que a dor de cabeça estava vindo porque eu não estava comendo aquilo que eu... Não era questão de desejo, mas era assim, você sente aquele negócio e você não consegue ver certo. Então assim, o que aconteceu? Foi indo dia após dia após dia, e eu juro pra vocês, deve ter demorado acho que quase um ano pra eu perceber que na verdade o chocolate era um veneno, e quando dava essa compulsão de comer, na verdade é uma espécie de áurea, pelo menos foi isso que me falaram, e essa vontade de comer, assim, era um anúncio de que ela já estava chegando, e o fato de eu comer chocolate só piorava. E teve uma fase que mudou da parte, não era só chocolate, tá? É porque você tem muita vontade de comer doce. E aí depois teve uma fase que não era doce, era salgado. E eu lembro que um dia eu comi 2 pacotes de miojo, um atrás do outro. Gente, aquele negócio é grande. E eu comi 2, porque assim, eu terminei de comer o primeiro e deu aquela sensação assim, vai vir essa dor de cabeça, vai vir essa dor de cabeça. E assim, no início, vou falar o nome dos remédios, que eu acho que não tem problema, né? No início eu tomava paracetamol, resolvia. E aí foi indo assim. Você toma um, resolve, depois toma 2, depois toma 3. Até um dia que eu tomei acho que 4, 5 paracetamol, comecei a até ter tipo uma tremedeira e a dor não passava. Daí eu falei assim, vamos mudar um pouco. Aí comecei a tomar Neusadina. Aí funcionou por um dia, 2, 3, um ano, vai. Deve ter funcionado por um ano, mais ou menos. Depois não funcionava mais. E aí começou a ter o desespero, porque assim, eu sentia dor de cabeça direto, né? Então, assim, direto que eu digo assim, nessa época ainda, vamos supor uma vez por semana, vai. Uma vez por semana dava uma dor de cabeça, assim. E foi indo que essa dor... Aí eu não sabia o que remédio procurar. E aí vai no médico, né? Então eu tô falando para as pessoas, vão no médico, né? Só que saibam também procurar um médico. Eu fui no médico e ele chegou para mim e falou justamente tudo aquilo que eu tava com medo. Ele falou o contrário. Eu cheguei e falei assim, doutor, sinto muita dor de cabeça, eu tô tomando muito remédio e assim, o remédio não tá fazendo efeito mais, eu acho que eu tô ficando viciada no remédio, assim, no sentido assim, o remédio não faz mais efeito e eu queria fazer uma forma de tratamento, alguma coisa. O médico virou pra mim e falou assim, olha, isso de você viciar em remédio não existe. Você pode tomar quantos comprimidos você quiser e fica à vontade. E me deu mais um ou outro lá remédio. Daí eu falei assim, caraca, nunca mais volto nesse médico. E foi aí. Aí, como eu fui nele e não deu certo, e eu já não era muito afeita a médico, comecei a procurar outros médicos, né? Comecei a procurar outros remédios por conta, né? Porque eu lembro que na época ele me deu umas amostras grátis, Cefalívia, alguns remédios parecidos. Mas nenhum fazia efeito. Eu sentia pior do que se eu não tomasse remédio. Até que um dia, por conta, eu comecei a tomar o Naramig, tá? E foi assim, foi um amor à primeira vista, porque assim, aquela dor insuportável ia embora, você ficava com a cabeça leve. E aquele bem-estar durava uma semana. Então eu tomava comprimido hoje, passava mais ou menos uma hora, mais ou menos, já vinha o efeito e ficava naquele negócio uma semana. E foi assim por alguns anos,
tá? 5 anos, mais de 5 anos atrás, eu ainda tava, ainda fazia bastante efeito e tal. E aí, só que daí as coisas foram piorando. Então chegou um ponto, vou tentar pular, porque senão vai ficar muito extenso, tá, o vídeo. Chegou um ponto que eu percebi que a alimentação provocava dor de cabeça e que eu não podia comer nada que era ácido, e eu era viciada em coca, mas querendo ou não, a coca nunca... eu nunca consegui perceber se ela, por exemplo, impactando, porque se eu tomasse ou não tomasse, fazia a mesma coisa. Mas eu comecei a perceber, por exemplo, Guaraná, que era um veneno. Se eu tomasse Guaraná, em 5 minutos a dor de cabeça chegava, tá? E qualquer coisa cítrica, e era justamente, eu tenho um paladar muito difícil, falam que eu tenho um paladar infantil, meu paladar é um paladar muito difícil, então as poucas coisas que eu gostava de beber, por exemplo, em termos de suco, que eu só gosto de suco natural e suco ácido, eu não conseguia beber. Então, assim, até um mousse de limão, que eu adorava, tinha dia que eu comia um mousse de limão e você só se recorda que é a pior dor de cabeça da sua vida. Toda dor de cabeça que vinha parecia que era a pior da minha vida. E doía demais da conta. E o enjoo que vinha era absurdo. Então, assim, eu comecei a não ter vida. Por quê? Porque tudo que eu ia comer, tudo que eu ia comer, parecia que vamos dizer assim, que causava. E se eu ficasse sem comer, também causava. Então, assim, eu tava com aquela compulsão de toda hora ter que colocar alguma coisa na boca para pelo menos poder postergar, né? Então, assim, comecei a ficar totalmente dependente. Só que na minha cabeça isso estava errado. Porque eu falei assim, eu não posso ficar dependente de um remédio para ter que tomar toda hora. E uma coisa, para quem já tem dor de cabeça e enxaqueca, sabe. Depois que a dor vem, não adianta, você pode tomar 10, 20, 30 comprimidos. É muito difícil você conseguir controlar em casa. Então, começou assim, virou um inferno, assim, na minha vida, porque eu não conseguia fazer nada, a dor de cabeça era insuportável. Então, assim, você faz planos de, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo no final de semana ou amanhã em relação ao trabalho, só que acontece o seguinte, você não consegue fazer nada, porque a dor é insuportável. Então, assim, nos últimos anos, né, o meu acidente tem 2 anos, vai fazer 2 anos e 5 meses, né, semana que vem. Mas, assim, um pouco antes do acidente, 1 ano antes do acidente, tava, assim, a dor de cabeça, ela nunca ia embora. Era uma dor constante. O que acontecia é o seguinte, eu tomava, por exemplo, Naramig, antes de estar muito ruim, né? Eu tomava todo dia, tá? Então, assim, o efeito dele, que antes demorava uma semana, tava demorando, vamos dizer assim, menos de 24 horas. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, tomar, por exemplo, se eu tomei hoje, quando desse amanhã, por exemplo, na hora do almoço, e aí a dor começava a sobressair, eu já tinha que tomar outro. Só que o que acontecia é o seguinte, eu sentia a dor de cabeça muito forte se eu, por exemplo, deixasse de tomar, era uma dor absurda, e depois eu podia tomar 3, 4 comprimidos, que essa dor não diminuía, não ia embora. E só que assim, e se eu tomasse o remédio antes, não que a crise fosse embora. Isso daí também, eu não vou entrar em mérito aqui também da questão do funcionamento de como cada medicamento age. Na verdade, assim, o Naramig, ele não impede que você tenha uma crise, né? Ele simplesmente, você não sente a dor daquela crise. Então, o que acontecia? Eu sentia uma pressão nos locais onde dava a dor de cabeça, eu sentia uma pressão. Então, assim, há um tempo atrás, né, logo no início, então a minha dor era bem localizada, sempre do lado da cabeça, atrás do olho, que você via, ou então, assim, às vezes doía muito aqui, então eram aqueles pontos localizados. Só que com o passar do tempo, não tinha mais isso de assim, olha, a dor de cabeça é do lado direito e eu sinto aqui atrás do olho. Não, tinha dia que ela estava na direita, tinha dia que ela estava na esquerda, tinha dia que estava muito atrás da cabeça, tinha dia que estava até aqui. Então, assim, cada dia era uma coisa diferente. E aí, um pouco antes do acidente, eu vi que tinha uma cirurgia em relação à enxaqueca, então eu pensei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou atrás e eu vou tentar fazer essa cirurgia.
E fui, conversei com o médico mais ou menos por cima. E assim, eu ia marcar uma consulta, acabei não marcando. Mas assim, que aconteceu muitas coisas na época. E assim, tava. E eu tinha também um receio que eu falei assim, poxa, como que o médico eu vi que ele trabalhava? Você vai lá, você vê os pontos, ele aplica botox, e esse botox que ele aplica, ele vê se vai dar resultado, se der resultado, ele confirma e faz a cirurgia naquele ponto, tá? E aí eu falei assim, caramba, mas eu não, eu vou ter, eu acho, se eu não me engano, ele trabalha com 7 pontos. Só sei que eu peguei e falei assim, caramba, mas eu cada dia tô com um ponto diferente com o lugar que tá doendo. Então eu fiquei muito vendida. E realmente, gente, eu não tinha vida mais, porque no sentido assim, a você acaba tentando conviver com a dor. Então, por exemplo, eu falo pra você, eu acordava, os dias piores eram os dias que a crise vinha no meio da madrugada. Por quê? Porque você já acorda com a dor alucinante, não adianta você tomar remédio. Então, assim, eu confesso, eu não tinha aquele negócio de tomar o remédio todo dia, porque você sempre, a esperança sempre é a última que morre. E eu tava com muito medo, porque o remédio já não estava fazendo tanto efeito, e eu tava com medo dele parar de fazer efeito e eu não ter outro para substituir, porque nisso eu já tinha ido em outro médico e também não consegui nada. Então eu falei assim, na televisão você vê um monte de médico indo lá no programa da Ana Maria, sei lá, nos programas que tem lá nos outros canais aí, falando, que gostam de falar sobre saúde, né, programas de mulheres, assim e tal, e falam, não, porque tem tratamento assim assado, porque você vai fazer com antidepressivo, você vai fazer com isso, você vai fazer com aquilo, e só que na hora que você vai no consultório, a história é bem diferente, entendeu? Então eu chegava lá, o médico falou assim, não, que você tem realmente a enxaqueca, continua tomando o remédio que você tá tomando. Eu falei, mas doutor, meu remédio não faz mais efeito, como fazia? Eu falei assim, o senhor não vai fazer um tratamento, tipo assim, e o remédio que eu tomo é quando você tá começando a crise, você não vai fazer nenhum tratamento, vamos dizer assim, para impedir, na verdade, a crise, e não. Então, assim, eu já tava, já tinha atingido o meu limite, porque você vai no médico, procura ajuda, você não consegue. E bem, o que eu tinha descoberto, vamos assim, antes até do meu acidente, foi o seguinte, que no início da enxaqueca, da minha história de enxaqueca, não adianta você tomar um relaxante muscular, tipo um Dorflex, algum remédio assim, não adianta porque não faz efeito. Você tem que tomar, o único que fazia efeito na verdade era o Naramig. Mas depois de um tempo, logo um pouco do acidente, depois de anos, eu comecei a descobrir, eu vi o seguinte, o padrão da dor mudou, a forma da dor mudou, porque era assim, continuou a forma antiga, mas misturada com pontos novos e formas diferentes. Só quem sabe, porque assim, a dor que eu comecei a sentir muita dor aqui, ó, bem aqui no topo da cabeça. Então assim, o que acontecia? Doía atrás do olho, doía aqui e doía aqui atrás. E aqui na cabeça, parecia que alguém estava te esfaqueando. O que eu gosto de comparar é o seguinte, quando eu tomava sem o remédio, você estava assim, ó, com alguém te esfaqueando. Quando você tomava o remédio, alguém te esfaqueou e deixou a faca lá. Doía do mesmo jeito. Só que acontece o seguinte, é lógico, doía um pouco menos e não ficava aquele negócio assim, pulsando, tá? Então essa dor era uma dor absurda, tá? Então eu vi que essa dor começou assim, ela ficou uma dor diferente. E tinha época que não adiantava, eu podia tomar 5 Naramigs num dia. Cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Tomava 5 Naramigs num dia. Cara, eu não conseguia. E aí, outra coisa importantíssima. O sono influenciava demais. Então, assim, se eu dormisse 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos do que eu deveria dormir, a dor de cabeça estava ali. E quando você está com crise, o que acontece? Você fica deitado num quarto, no escuro, e você quer dormir para esquecer a dor. E depois, assim, de ficar... Você chora, também a dor aumenta um monte. Então, assim, você fica muito tempo deitado, o que acontece? Você acaba cochilando, dorme.
E quanto mais você dormia, pior a dor ficava. Então você ia acordando e a dor pior, pior e cada vez mais difícil de você conseguir cochilar. Então assim, aí eu percebi que ao tomar um relaxante muscular um dia, porque o meu remédio tinha acabado, a dor diminuiu consideravelmente. Então eu falei assim, opa, tem alguma coisa diferente. E como eu já tinha um problema por causa do capotamento que eu tive com a minha família, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já tive um problema, um torcicolo persistente no pescoço, que foi também muito difícil. Foi 1 ano atrás de médico para conseguir resolver, até eu achar uma neurologista que realmente passou fisioterapia e a gente resolveu. Na época ela falou que poderia ser, como eu bati muito forte a cabeça no acidente, foi esse o meu problema, ela falou que poderia ser a sequela do acidente. Aí eu comecei a perceber o seguinte, eu também era uma pessoa muito nervosa, hoje eu tô mais tranquila, mas sempre uma pessoa sendo muito nervosa. Então assim, você tem aqui essa região aqui do pescoço, aqui, dos ombros, tudo muito duro. Então, eu comecei a ver o seguinte, que essa dor, né, na verdade assim, que a dor que na verdade eu sentia parecia que estava relacionado de alguma forma com aqui. Então eu comecei a ver pontos que você apertava, e você apertava, e aí o que acontecia? Refletia. Então você apertava um ponto aqui, você via que parava de doer aqui. Então assim, passei várias noites assim que meu remédio tinha acabado e na época ainda não tinha farmácia 24 horas por aqui e aquele sofrimento absurdo. Então assim, e eu ficava naquela, eu não posso ficar dependendo do remédio, porque se eu viajo, se eu vou para uma cidade, por exemplo, do interior que não tem, que isso já aconteceu comigo, e o remédio acaba, você fica em desespero. Então eu falei, eu não quero ficar dependente disso. Beleza. Aí aconteceu tudo que aconteceu comigo. E assim, as dores, eu falo, no hospital, um pouco antes, na verdade, eu tinha falado com a minha prima o seguinte. Falei assim, olha, se acontecer qualquer coisa e eu ficar no hospital e não poder me comunicar, não esqueça de falar que eu uso lente de contato e pra me dar o Naramig. Porque se eu não puder falar, eu falei pra ela assim, com certeza eu vou ficar com a dor insuportável de cabeça, eu não vou conseguir falar. E aí, logo no acidente, eu fiquei 4 dias tomando morfina, de 4 em 4 horas. E eu falo, mesmo tomando morfina, tinha aquela dorzinha chata de cabeça. E os outros remédios também davam enjoo e tal. Então eu tive que levar e tive que tomar, pedi para levar e comecei a tomar. E assim, por causa depois a gente vai falar certo, né, de tudo que aconteceu comigo, eu fiquei muito tempo acamada. Os primeiros meses, eu fiquei acho que uns 3, 4 meses acamada mesmo. Tive que reaprender a andar, foi bem complicado. Então, assim, nisso, o que aconteceu de eu ter que reaprender a andar e tal? Você fica muito tempo deitada, então é lógico, você começa a sentir dor em tudo quanto é lugar no corpo. Você perde massa, perde tudo, você sente muita dor. E a dor de cabeça ficou aí mais insuportável ainda. Então, assim, só para poder tentar cortar pra gente chegar logo, então, assim, né, agora no final, nesses últimos 2 anos e 5 meses, foram, assim, a coisa do jeito que já estava antes, estava ruim, foi só piorando. Só que, o que aconteceu? No meio do caminho, mais ou menos com os 8 meses, 9 meses do acidente, eu comecei a fazer acupuntura, porque eu não estava aguentando mais de dor. Comecei a fazer acupuntura e comecei a fazer osteopatia, tá? É o fisioterapeuta, né? Acredito eu que eu sempre é fisioterapeuta. Ele faz uma sessão de osteopatia, que ele vai te colocar ali, te alinhar ali, colocar os seus ossinhos ali no lugar certo. E é assim, quando você... Então, eu fazia fisioterapia, ainda faço até hoje. Então, eu estava fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura e comecei a fazer osteo. E eu não sabia exatamente o que tinha resolvido, mas a dor de cabeça foi embora. Foi embora. E assim, foi assim, sei lá, tinha 5 anos mais ou menos que sentia muita dor, e de forma ininterrupta, vamos assim dizer, tinha uns 2, 3, eu tinha mais de 2 anos que estava ininterrupta e a dor foi embora. E aí, só que você não sabe o que é, por que a dor foi embora.
Você sabe que é alguma coisa que você está fazendo. Então, você continua. Então, continuei fazendo acupuntura, continuei fazendo osteo. Porque continua assim, a osteo, na verdade, a gente não faz todo dia. Dependendo do caso, você pode até fazer uma vez por semana, mas não é uma coisa constante. Então, eu consegui ficar 3 meses sem ter dor de cabeça. 3 meses. Só que como são muitas cirurgias que eu fiz nesse tempo, aí nisso eu tive que fazer, parei, fui ficar acamada de novo. Aí a dor voltou com tudo. E aí já tava já 1 ano, eu já tava com essa dor insuportável, pior ainda do que tudo. E aí eu fui, e não foi falta de ir no médico. Aí eu já tinha começado a ir no médico especialista em dor, já tinha todos os médicos, eu falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E aí o médico especialista em dor falou assim, vamos fazer o tratamento, passou os remédios, pra gente começar a trabalhar com antidepressivo, né? Fazer o tratamento da dor com antidepressivo. E eu não, na verdade começou com pregabalina, não deu certo, daí fomos pro antidepressivo, também não deu certo. E aí eu já tava já assim, nossa, acho que não vai ter, nunca vai ter cura. Então assim, eu tava num lugar muito ruim, porque eu tava me sentindo desesperançosa, não tinha esperança mais de conseguir ter uma vida normal, sabe? Porque o dia que eu falava assim, hoje eu acho que não vai doer tanto, tá? Mas mesmo assim tomando remédio, eu tomava o remédio para poder evitar, mas assim, a cabeça parecia que ia explodir lá dentro, porque tinha uma pressão muito grande, né? Que nem eu falei a questão da faca, ou ela tá assim, ou só enfincaram e deixaram. E aí, nisso, o que aconteceu? Eu falei com o fisioterapeuta pra gente começar a fazer osteo de novo. E, gente, eu fiz uma sessão de osteo, ele arrumou tudo aqui no pescoço e ele tirou a dor com a mão. A dor simplesmente desapareceu. Eu fiquei 1 semana sem sentir absolutamente nada. E, lógico, no primeiro dia você ainda sente um desconforto muito grande, só que eu evitei a tomar o remédio, porque eu falei assim, eu ainda consigo ficar sem o remédio. Tá doendo bastante? Tá, mas eu ainda consigo ficar sem o remédio. E olha, e tirou com a mão. Só que depois de 1 semana, a dor voltou. E aí, a gente chegou à conclusão, e conversando com o médico e tal, o que acontece? A gente ficou e a gente fez, sei lá, umas 4 osteos seguidas, semanas assim seguidas. Com os problemas do meu pé, eu não tô pisando certo. Então, o fisioterapeuta, ele vai e alinha, né, a coluna, mexe aqui na cervical, fica certinha. Na maca, na hora que ele mexe, a sensação é indescritível, porque você não sente nada, sua cabeça não tem nada, você não sente dor, você não sente nada. Mas o problema é que, literalmente, assim que eu levanto, que eu coloco o pé no chão e que eu dou um passo, ela desalinha. Então, um dos médicos que me trata, falou assim, não adianta, porque vai continuar desalinhando, porque você tá pisando errado. E começou a acontecer o seguinte, cada dia que a gente tentava fazer a osteo, no meu caso, a dor passava do lado direito, por exemplo, para o lado esquerdo. Ou do lado esquerdo para o lado direito. E se, por exemplo, eu estava sentindo dor mais para baixo, entendeu? Na parte, por exemplo, da escápula, porque começou a doer bastante mais para baixo, se a gente tentava arrumar o que estava doendo lá para baixo, e se a cabeça não estivesse doendo, a cabeça começava a doer. Então começou a ficar muito claro que tinha alguma coisa em desarmonia ali. Mas o meu caso, eu tô falando assim, que eu fui jogada para fora uns 120, 130 km por hora no carro, foi arremessado, caiu no chão. Então, quer dizer, se você pega e deixa cair um brinquedo, uma cadeira, alguma coisa no chão, você sabe que vai ficar tudo assim. Então, eu sei que a minha situação, que já tinha algum problema antes, com isso se agravou. Então, a gente viu que não adiantava. A gente fazia a sessão de osteo, mas
eu não conseguia manter o que o fisioterapeuta fazia. Então, se for uma pessoa que não tem tantos problemas assim, cara, meu conselho, faz uma sessão de osteo, 1, 2, você vai ver que sua dor de cabeça, se for da cervical, vai completamente desaparecer, tá? E lembrando que nesse tempo todo, eu procurei outros neurologistas, que olhava para mim e falava assim, não, mas isso é enxaqueca, não tem nada a ver, porque irradia. Aí tinha um ortopedista que eu passava, que eu confiava demais nele. O que aconteceu? Fui nele, falei, doutor, pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar, porque confio no senhor, o senhor tá me ajudando aqui com todos os meus problemas aqui. Ele simplesmente desfez de mim e falou a mesma coisa, falou assim, não, olha, isso daí é a dor lá da enxaqueca que tá descendo e tal. Então, assim, todo mundo que eu ia falava assim, não, a enxaqueca que desce para tudo, você não tem nenhum problema. E interessante notar que teve uma época que eu fiz fisioterapia pro ombro e que ajudou demais, porque assim, tava muito nítido, eu tava com muita dor na região do ombro, aqui em cima principalmente, dos lados, e é aquela coisa assim, você começa a sentir a dor no ombro, é batata. Você sabe que tá repuxando aqui, que a dor de cabeça vai vir logo em seguida. Então, eu já tava, vamos supor, aí eu tinha, então, tava nesse processo aí todo aí eu tinha conversado com um médico novo que eu tinha, Dr. Rodolfo Carneiro, um excelente médico, atende em São Paulo, especialista em coluna, e ele me escutou, acreditou em mim e falou, vamos resolver. E aí a gente conversou, e apesar de eu ter falado para ele assim, doutor, a osteopatia me salvou, não vou tomar mais remédio. Mesmo assim, ele continuou com o plano de fazer, né, o bloqueio. Então ele falou assim, vamos fazer um bloqueio, tá? Que é você aplicar anestésico. São vários, eu acho que assim, em termos, eu não vou entrar muito em detalhe técnico, porque nem eu mesmo sei. Eu sei que é anestésico, mas pode ter também um corticóide, algum outro tipo de coisa. Então, assim, você vai pegar os pontos de dor, né, os pontos que são gatilhos, assim, para dor, e você vai ali fazer um bloqueio. E aí tem os nervos, né, você vai fazer um bloqueio nos nervos para evitar, você não está evitando que você tenha uma crise de enxaqueca, mas você está evitando de sentir a dor. E junto com esse procedimento que é o bloqueio você faz ele dentro do consultório médico, entendeu? Junto com esse bloqueio, ele falou que ia fazer a denervação facetária, tá? Eu vou falar em linguagem simples e popular, tá? É você queimar ali os nervos ali, alguns nervos aqui nas facetas que você tem na cervical. Ou cervical ou lombar. Então, assim, eu vi muita gente falando da lombar. Da parte de cervical, eu não vi muita gente, que na verdade não vi ninguém. E não vi as pessoas falando como que foi também a questão voltada para enxaqueca, como que foi o pós, tá? Então, ele pegou e falou, vamos fazer. E, assim, o dia que eu recebi, que daí eles foram fazer a solicitação para o convênio e tal. E o dia que ele falou que tinham aprovado, que a secretária falou para mim que eles tinham aprovado um material que inicialmente eles tinham se recusado, mas depois eu abri uma reclamação e eles aprovaram, foi justamente num dia que eu tinha passado, fiquei 2 dias com uma dor insuportável, que remédio nenhum dava jeito, e que eu só pensava assim, o que eu vou fazer da minha vida, tá? E aí a gente marcou, então agora no último dia 23, agora de setembro, a gente pegou, fui lá e fiz. Então assim, no meu caso, como foram feitos os bloqueios junto com essa denervação, foram 6 no total, então a gente foi feito tudo dentro do centro cirúrgico no hospital, tá? Então eu fui no consultório dele antes do procedimento para ele fazer as marcações. Então a gente foi pegando todos os pontos que doíam e ele foi marcando com a caneta. Como no meu dói dos 2 lados, no dia que eu fui lá, eu falei para ele assim, doutor, hoje eu tô com crise no lado direito. Então o senhor pode marcar do lado direito e eu pedi para ele, falei assim, o senhor faz exatamente a mesma coisa do outro lado, do lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo eu não tô com dor agora,
mas assim, amanhã pode ser que eu amanheça com dor no lado esquerdo. Então foi tranquilo. Então assim, aí você chega, eu no caso cheguei no hospital com as marcações já feitas, e aí me mandaram para o centro cirúrgico. Chegou lá, você tem que ficar acordado, então eles te dão uma sedação leve, e o médico, a parte da denervação, tá? Eu falo que eu não lembro, tá? Mas a parte dos bloqueios, que ele simplesmente ele vai com a seringa, você não sente nada, tá? Porque você já tá anestesiado ali e você tá com a anestesia, você também tá um pouco meio alegre, então você não sente nada, tá? O médico pegou e falou assim, olha, ele foi apertando os pontos e falou assim, olha, eu vou apertando, você fala onde que dói. E ele foi aplicando. Então, assim, ele fez aplicação, inclusive aqui, ó, porque doía bastante. Fez aplicação aqui, aqui. Olha, foram muitas aplicações que ele fez, tá? E bacana, aí você chega depois, você vai pro quarto, eles te obrigam, né? Você tem que fazer xixi primeiro e tem que comer alguma coisa e depois você tem alta. Então, tive alta, o meu procedimento foi às 6 da tarde, 10h30 eu estava de alta, tá? Vim pra casa, chegou no dia seguinte, tá? Eu ainda senti o pescoço ainda todo dormente. Mas eu tive uma dor de cabeça insuportável, mas doendo aqui, ó, na parte daqui, ó, da frente, tá? Parecendo assim o caminho do nervo trigêmeo, assim. E o que acontece? O segundo médico mesmo falou, e eu também já tinha percebido, geralmente dor que você tem assim, principalmente no maxilar, se você não abre a boca, é por causa da TM, né? Então é de você ficar assim, ó. E eu não tenho esse costume, já fiz polissonografia para ver mesmo se não tinha bruxismo, nada, já fui no dentista, então não tenho. Só que como eu tava ansiosa e tava nervosa, eu mesmo me peguei acordando assim, tá? Então o que acontece? Foi assim, tava muito, então tava assim, tava doendo demais, e foi bom por um lado, porque eu vi o quanto eu sou forte, tá? Porque assim, eu fiquei pensando, na hora que tava doendo, atrás aqui não estava doendo nada, tá? Não estava doendo. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu tô aguentando, quer dizer, eu já não tô aguentando essa dor aqui, como que eu aguentava, vamos supor assim, a outra dor que era mais forte, inclusive, do que essa, as duas juntas, entendeu? Aí eu falei com o médico falou pra eu ter paciência, e assim, porque a questão da denervação, eles falam que pode demorar até 4 semanas para você ter o resultado, porque é o tempo que o seu corpo demora para absorver ali o nervo ali que foi queimado e tal. Não é um procedimento, assim como o bloqueio, definitivo. Então, assim, ele pode durar de 3 meses a 2 anos, pelo que eu entendi. Cada pessoa dura um tempo. Pode ser que no meu caso dure pro resto da vida, que eu não acredito, tá? Então, assim, é importante falar que daí, nos próximos dias, a única coisa que eu senti foi onde eu acho que ele fez a denervação, eu senti uma dorzinha, mas muito fraca, tá? E em relação à cabeça, eu senti, assim, uma pressão um pouco menor do que eu sentia antes nos lugares onde dá enxaqueca, tá? Então, assim, onde doía, assim, porque segundo o médico, na verdade, eu tenho 2 tipos, né? Enxaqueca, cefaleia tensional. Então, por isso que era a coisa mais complicada. Então, e hoje eu acordei mais empolgada ainda para fazer o vídeo pelo seguinte, porque assim, desde ontem era pra minha cabeça, era pra eu estar morrendo aqui de dor de cabeça, entendeu? Por quê? Porque aqui, desde ontem à noite, antes de eu dormir, eu percebi que nos pontos onde dói, principalmente aqui, vai descendo por aqui, quando eu encosto a mão, quando eu coloco, tá muito dolorido, mas muito. E eu também comecei a sentir algumas pequenas ferroadas, tá? Ou seja, aonde deveria estar doendo hoje, porque com certeza eu estou com crise, não tô sentindo nada. Então, assim,
Sei lá, é uma coisa muito estranha, tá? Mas é assim, você fica abismado, porque você fala assim: caramba, se eu não tivesse feito, hoje seria um dia que eu não faria nada, que eu estaria deitada, querendo vontade de chorar e só sentindo dor, mesmo tendo tomado remédio, tendo tomado tudo. E não, você não está sentindo absolutamente nada, tá? Você serve, é uma pressão, mas é muito fraquinha, não chega a ser dor, tá? Que você sente assim, que eu senti, por exemplo, atrás do olho. E aqui é lógico, se você pegar e colocar a mão, você vai sentir dor, mas por que você vai ficar colocando a mão? Entendeu? Então, resumo, gente, esse eu não, é lógico, eu acho que cada pessoa, né, tem uma indicação diferente, mas essa questão do bloqueio, tá, que você faz dos nervos e essa questão da denervação facetária, eu falo para vocês, foi o que salvou a minha vida. Não sei quanto tempo que vai durar, porque, né, não é uma coisa permanente, mas assim, eu vou fazer quantas vezes forem precisas fazerem. Então, assim, se eu puder dar um conselho que eu daria para todo mundo, não desista de você mesmo. O, o seu problema, você que vai resolver. Você vai lá no médico, se ele não falou aquilo que você queria, tá? No sentido assim, não tô falando que você sabe mais que o médico, mas eu tô falando assim, se ele não tá mostrando, não tá te dando nenhuma opção, procure outro. E vai procurando. Uma hora você acerta. Porque realmente a sensação que eu tinha, eu falava assim, poxa, esses médicos vão aí na televisão aí, todo mundo falando de trocentos tratamentos que tem. Aí minha mãe ficava no meu ouvido, não, porque o médico falou, e você chega lá no consultório lá do médico lá, o médico simplesmente não fala nada daquilo que você estava esperando. Simplesmente fala assim, não, continua tomando o que você está fazendo. Você tem enxaqueca, não tem o que fazer. Você fala assim, caramba, mas e tudo isso que eu vejo, que eu leio na internet, que eu vejo as pessoas falando, entendeu? Então, vá atrás, entendeu? Eu recomendo entrar em contato com um especialista de dor, tá? Porque ele vai saber melhor tratar o seu caso, entendeu? Então, assim, o que eu posso falar hoje, então, sobre os 2 procedimentos que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Não doeu, tá, para fazer, não senti absolutamente nada. Então, se é lógico, cada caso é um caso, cada médico é um caso. Eu vi num site, tá? Porque eu pesquisei antes, né, do meu procedimento, eu vi uma pessoa, um paciente falando assim, nossa, que ele fez, o dele doeu demais. E aí eu vi até o meu próprio médico respondendo para ele, falando assim, olha, a gente usa uma pequena sedação, alguma coisa. Então, assim, possivelmente ele fez com algum médico que não deve ter dado nenhuma sedação, às vezes não anestesiou e foi fazer assim do nada. Então, assim, procure um bom médico, tá? Vá atrás e que tem jeito, entendeu? Hoje eu tô tomando remédio porque o médico pediu para continuar tomando, mas era o mesmo remédio um antidepressivo e mais um relaxante muscular. O antidepressivo é para tratar dor neurológica, porque não é só essa neuropática, né, que eles falam, não é nem neurológica. Não é só, eu não tenho só esse problema nos nervos daqui, mas também no caso do pé, que vai ser para outro vídeo. Mas assim, gente, olha, é aquela coisa, vai atrás, tá? Porque o médico vai ver ali. Então, esses remédios que eu tô tomando, eu falei pro médico, eu já tinha tomado uns meses atrás, há pouco tempo atrás, tomei uns 10 dias, mais ou menos, e não tinha feito efeito nenhum. Então, eu falei pra ele assim, mas esse daqui não vai fazer efeito. Ele falou assim, não, mas você tem que tomar porque demora um prazo. Então, ele falou assim, toma, daqui 6 meses a gente vai, pega e retira e vê se realmente vai ficar. Então, assim, é como se fosse vamos dizer assim, uma segunda opção ali, tá? Se, por exemplo, não desse certo essa questão do bloqueio e tal. Então, assim, eu estou extremamente feliz, vai fazer 15 dias que eu fiz, e eu falo, nesses 15 dias eu tomei remédio para dor 2 vezes, que foi no dia seguinte, que eu falei que tava terrível, então eu conversei com ele, eu tomei o remédio que eu dou, que eu falo, é o Naramig que eu tomava antes. E essa semana,
quando eu vou ficar menstruada, geralmente eu sinto dor de cabeça. Então eu senti, e é uma dor diferente, não é uma enxaqueca mesmo, acho, é uma dor diferenciada, que é uma, tipo, é uma pressão, né, que a gente sente na cabeça como um todo. É diferente de você ter essa dor, assim, que vai passando por aqui. Então, eu tomei, não chegou a ficar doendo, não, mas eu vi que ela tava diferente, porque ela é uma dor, assim, mais na cabeça como um todo, na parte da frente. Então, eu falei assim, essa dor aqui é porque eu vou ficar menstruada, então eu já vou tomar um remedinho, porque eu sei que vai acabar doendo bastante. E eu tomei, vamos dizer assim, eu peguei, tomei o remédio e não senti mais nada. Então, assim, em 15 dias eu tomei remédio 2 vezes, sendo que uma por precaução, tá? E hoje é possível ver que tá doendo pra caramba. Doendo, não, vamos dizer assim, a crise está muito forte, mas eu não tô sentindo nada, tá? E o meu medo também era o seguinte, como no dia que a gente fez a aplicação, eu não estava com dor do lado esquerdo, o meu medo maior era, poxa, a gente só jogou os pontos de um lado para o outro, e se na hora que trocar a dor e a gente não tiver feito nos pontos certos, que a gente fez bastante no ombro também. Olha, no dia seguinte, quando começou a doer, mudou de lado realmente a dor. Então, nesse ponto, nesses dias, nesses 15 dias, eu vejo que essa dor que eu falo pra vocês na hora que aperta aqui, hoje, por exemplo, tá desse lado. Mas, assim, ela fica mudando. Então, tem dia que você vê que a crise tá desse lado, tem dia que a crise tá desse lado. Mas, assim, deu certo em todos os pontos. O médico disse que se não desse certo, a gente poderia partir para aplicação de Botox. Mas não vai ser preciso. Entendeu? Então era isso, gente. Desculpa o tamanho do vídeo, muito grande, mas eu queria falar realmente da minha experiência e contar aí como foi. E se você fez e teve uma experiência diferente da minha, vem aqui e conte. Eu vi lá na fisioterapia, lá na clínica que eu faço, teve um rapaz que fez o bloqueio, só que ele fez na lombar. E o dele já tinha 5 dias, ele ainda estava sentindo muita dor. Então, assim, é aquela coisa, cada um funciona de uma forma. Então, o interessante, acho que a gente compartilhar aí como que foi a recuperação de cada pessoa, tá? Mas vai na fé que vai dar tudo certo, tá certo? Muito obrigada!